Olá, seja muito bem-vindo a mais essa leitura semanal global macroeconômica, dia 7 de outubro de 2023. Vamos ao, como é praxe, né? Estes ativos que estão em tela. E eu espero que vocês realmente continuem aqui nos seguindo, porque está saindo neste mês de outubro de volta, né? Reeditando o nosso curso Descoberta da Bolsa de Valores. Muito em breve vocês receberão novidades a respeito. Continuem nos acompanhando, porque é um curso muito importante para níveis desde o básico até o avançado. A gente separa um pouquinho aquilo que é muito básico, a gente coloca como se fosse um bônus, né, para não atrapalhar muito aqueles que são mais avançados, mas a gente apresenta a metodologia American Trading de uma visão geral, que serve para vocês alicerçarem os seus conhecimentos e darem passos futuros. Então continue com a gente, siga esse canal, porque muito em breve a gente volta a comercializar os nossos cursos e você precisa estar conosco para conseguir conquistar aí a sua vitória na Bolsa de Valores e oferir a tão sonhada prosperidade financeira. Tá bom? Vamos lá, vamos aos gráficos, porque é com eles que nós verificamos, além de muitos outros elementos, como vocês vão aprender nesse curso, né? A gente utiliza basicamente todos os recursos possíveis, né, de uma maneira holística, para poder oferecer o que é melhor de cada um deles para os nossos alunos e mentorados. Ok? Vamos lá, então, juros de 30 anos dos Estados Unidos. A gente teve aí uma pausa naquela queda, né? Uma pausazinha. Ele está começando a retomar uma queda. Vejam esse candle aqui como ele foi lá embaixo e voltou. Né? Ele fez um novo fundo, né, em relação a isso daqui, voltou e está testando ali, né? Todos eles estão testando os dentes do crocodilo. Tá? Se você não conhece ainda os nossos indicadores, alguns deles já estão no nosso canal no YouTube. Dá uma olhada lá para você saber como que eles funcionam e poder acompanhar melhor. Né? As nossas médias aqui são médias de volatilidade. Né? Então elas são bem diferentes daquilo que usualmente as pessoas utilizam, são muito mais assertivas. Tá? Tá pegando aqui o cabo do mouse, deixa eu jogar ele aqui para trás, que senão ele vai ficar me atrapalhando. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma curva de juros longos que veio testar os dentes do crocodilo, é a média, né, de volatilidade principal do mercado, tá certo? Então quando ele não perde os dentes do crocodilo significa que está mantida a tendência. Né? Quando ele passa do crocodilo e vai em direção à linha vermelha, que é a mandíbula do crocodilo, a gente começa a ter uma possível inversão do mercado, né? Mas ainda assim, muitas vezes, né, ele testa essa média e volta. Torna-se uma correção mais profunda, né, que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas, por enquanto, a tendência, claramente, é de baixa. O Maximus, que ajuda a gente a ler, né, os dois aqui ajudam a gente a ler, mas o Maximus ele insere um conjunto de osciladores, né, é feito uma média ponderada, e aí você consegue verificar o que está acontecendo de fato. Então a gente está aí com uma intensidade de deslocamento bem baixinha, né, mas ainda positiva, né, ou seja, ele ainda tem o efeito dessa correção, certo? Mas ele já está para baixo, né, já está no negativo, as barrinhas, né, estão no negativo, e a aceleração dessas barrinhas, né, o quanto ela cresce em relação às anteriores, também está no campo negativo. Então, sinal que este movimento deve efetivamente retomar a baixa. Tá? Então, um pouquinho saturado, né, significa que ele pode testar de novo os dentes do crocodilo para depois cair efetivamente. Mas dificilmente isso daqui significa uma inversão. A mordida do crocodilo, que analisa, né, ele pega essas linhas aqui, estica, né, numa horizontal, por assim dizer, né, e coloca ela dentro de uma banda de Bollinger, ou seja, dentro de uma banda de volatilidade. É fantástico, isso que a gente faz nos nossos indicadores, no de baixo também é assim. Está mostrando que efetivamente, né, existe uma tendência de baixo que está preservada. Tá? Pode corrigir mais um pouco? Pode, mas existe uma tendência de baixa preservada. Então, a nossa expectativa de juros para esta semana que se abre é de continuidade da baixa, sabendo que pode haver novos testes dos dentes do crocodilo, talvez até um pouco acima deles. Tá certo? Vamos ficar esperto com isso. Agora a gente entra aí no S&P, um dos mais importantes indicadores das bolsas de valores americanas, né? E a gente vê que ele teve aí um certo espasmo de alta significativo,
Tá? E a gente não pode negligenciar um movimento desse, certo? Não pode. Quando os juros bateu, testou e voltou, isso já foi indicativo de que pode estar acontecendo realmente uma retomada, né, na baixa de juros. Quando saiu o payroll na sexta-feira passada, que é o índice de empregos americano, né, empregos não agrícolas, ele foi razoavelmente acima do esperado. Isso é um indicador macroeconômico muito importante para a gente entender que a economia americana parece estar retomando, mesmo com juros elevados. Tá? Existe uma série de riscos? Existe uma série de riscos, mas ela deu uma informação muito importante com o payroll razoavelmente acima do esperado. Tá? Isso naturalmente fez com que o S&P fosse para as alturas. Tá? Ele esticou bem, está batendo aqui na banda de Bollinger superior. Né? É difícil ele continuar caminhando, mas ele pode continuar caminhando sem um teste. Mas eu acredito que ele deve, ao longo dessa semana, passar por um teste, né? Ou seja, corrigir um pouco para depois continuar subindo. A mordida do crocodilo está maravilhosa, está mostrando uma clara inversão do crocodilo. Né? O crocodilo que está nadando assim vai virar para assim, ou seja, está começando efetivamente a engrenar um caminhar de alta. O Maximus também, inclusive a última barra aqui, dá em 100% de intensidade de deslocamento, ou seja, existe uma forte probabilidade de que essa semana seja uma semana de alta no S&P. Tá? Dificilmente volta para trás. Minha opinião é essa. Dificilmente ela volta para trás. Pode ter correção? Pode, provavelmente vai, porque o movimento foi brusco. Tá? Então ela deve passar por uma correção. É um excelente momento para entrar na área, na direção comprada, né? Apostando ou acreditando na alta. Tá? Eu não gosto de usar esse apostando, acabei usando. Ok? Vamos ver o resto? Vamos ver os outros índices? Nasdaq. Nasdaq, olha só que bonito o movimento do Nasdaq também, rompeu, né, da mesma forma que o S&P, esse topo mais recente. Né? Tá lá na média de 144, né? Ou seja, ela rompendo a média de 144, essa média, como é uma média forte, ela provavelmente vira suporte, né? Dificilmente ele volta atrás, ele está rompendo com a banda de Bollinger aqui, certo? Já rompeu a primeira volatilidade, tá um movimento bonito. A boca do crocodilo, né? Na verdade o crocodilo em si, né, ele quase já virou totalmente, né? Inclusive os dentes do crocodilo já estão ligeiramente acima da mandíbula. A mordida do crocodilo está excepcional. Olha o preço onde está batendo. Está batendo lá no 100%. Né? Ele está justamente em cima da banda de Bollinger aqui. Né? O que acontece? É difícil, né? Olha o histórico. É difícil que ele permaneça muito tempo no 100%. Então a gente tem sim a expectativa também no Nasdaq, mais importante no Nasdaq, porque ele normalmente é um índice que se antecipa ao S&P, ele é mais nervoso, né? Mais rápido. Ele deve ter uma correção. Tá? Uma correção saudável, é importante que tenha essa correção, tá? Para que ele continue a ter energia para subir. O Maximus está mostrando claramente que ele continua subindo. Tá? Então, assim, essa semana é movimento de alta, tá? Pelo que está indicado aqui, movimento de alta. Mas muita certeza de que vai ter uma correção. Tá? Pode não ser no comecinho, pode ser um pouco mais para frente, né? No meio da semana, mas vai ter uma correção. Pode não ter a correção? Pode esticar mais ainda essa semana, e aí na outra com certeza vai ter. Né? Mas do jeito que está aqui, eu acredito que alguma correção terá. Pode ser que não seja uma correção de retração do preço, ele pode andar de lado. Tá? Pode andar de lado, dar uma pausa e depois continua. Se tiver muito ânimo comprador, provavelmente ele anda de lado. Ok? Dow Jones também é um importantíssimo índice, né, para mostrar a saúde da economia, mais até do que o S&P, né, a economia formal americana. Ele também teve aí um movimento interessante, né, tá rompendo já a mandíbula do crocodilo, né, ele sempre está meio atrasadinho, né, e mordida do crocodilo tá bacana, o Maximus também, 100% de índice de deslocamento é a mesma coisa. Tá? Ele vai um pouco mais devagar, né? Ele se arrasta um pouco mais, mas está virando para alta. Podemos ter essa expectativa. Okay? Russell, que é o das pequenas, né? Ele sofre bastante com o efeito de taxas elevadas de juros, né? Mais do que os outros. Né? As empresas pequenas normalmente estão mais alavancadas, né? Em geral.
não é regra. Mas olha só, mesmo comportamento, mesma coisa está acontecendo, só que ele ainda não rompeu o topo mais recente. Né? Ele ainda está em tendência de baixa, mas está caminhando. Está caminhando, a gente pode ter uma certa confiança de que, talvez não nessa semana, mas daqui 1 ou 2 semanas ele já vai estar virado. Né? Uma clara tendência de alta. Por enquanto ele está virando, tá? Está a virar. Ok? Mas deve ter uma correção também. Né? Pode ser quando ele tocar a mandíbula. Depende muito dos outros índices, porque os outros índices acabam carregando um pouco o Russell. Se o pessoal vê que os operadores veem que o mercado está sadio, né, eles normalmente ficam mais confiantes em movimentar contratos do Russell. Okay? O juros europeu, né, baseado essencialmente nos juros alemães, né, de Alemanha, né, Deutsche, deu uma paradinha, está testando a mandíbula do crocodilo, certo? Reiteradamente. O crocodilo, de uma maneira geral, está virando para alta, né, o que é estranho, juros lá alta, aqui baixo, isso não deve acontecer. A mordida do crocodilo está também mostrando uma certa virada para alta, e o índice de deslocamento ele está dúbio. Eu sinceramente não tenho muita confiança no que eu estou lendo aqui. Né? Ele está indicando uma alta, mas eu acredito que não há gás no mercado, macroeconomicamente falando, para que os juros continuem subindo. Ele pode dar uma esticadinha, tá? Pode dar uma subida, mas provavelmente vai ser uma subida modesta e vai voltar a cair. É isso que eu acredito. Tá? Mas o que está mostrando aqui agora é que ele tem, sim, uma configuração para andar um pouco para cima. Eu acho difícil. Okay? Por isso que é importante a gente olhar indicadores e ter uma leitura do mercado. Eu vejo muito analista técnico, nós não somos analistas técnicos puramente, né? Nós temos uma visão holística, olhamos tudo, né? Mas muito analista técnico é focadinho, né? Para não dizer outra coisa. Ou seja, ele viu o sinal, ele faz, né? Não é assim. Por isso que tem tanta crítica à análise técnica, que é uma das técnicas mais poderosas do mercado. Né? Mas as críticas são válidas, né? Porque tem gente que olha isso como se fosse 8 ou 80. Está indicando, você tem que seguir aquela direção. E não é assim, você tem que ter uma leitura mais completa. Certo? A análise técnica é baseada naquilo que está no passado do preço. Então, para você olhar para o futuro, você tem que olhar baseado no passado, mas você também tem que olhar o contexto presente para ver as possibilidades futuras. Né? Eventualmente ele está dando uma indicação que não é compatível com aquilo que o mercado está mostrando. Né? E aí é melhor você tomar cuidado. Certo? Por isso que eu gosto de trabalhar muito com contratos futuros ao invés de mexer com ações. Ações você não sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Né? São 1 ou 2, eventualmente até 4 relatórios do ano. Não dá para saber. Certo? E os relatórios não mostram o que a gente realmente precisa saber. Eles mostram um monte de coisa. Cumprem a lei, geralmente. Mas não mostram o que é necessário para se ganhar dinheiro de fato. Tá? Então a análise fundamentalista tem que ser vista com uma série de precauções. Certo? Mas vamos lá. A gente tem aqui o DAX, que é um índice alemão, que mostra bem a saúde das bolsas europeias, e olha lá, olha só o que ele está fazendo. Rompendo a mandíbula. Está começando a virar, né? Começando a virar. Está muito bem aqui no índice de deslocamento, né? Já caiu bastante, 36,7, ele está começando a corrigir já. A mordida do crocodilo está bonita. Ainda não virou, certo? Então assim, ele está indo na mesma direção, por exemplo, que um Russell. É muito mais devagar, certo? Mas tem grande chance de virar para alta também. Ok? Em geral, a Europa segue os Estados Unidos, né? Então, com um pouco de defasagem normalmente, mas segue. Aqui o índice europeu, né? 50 ações mais negociadas, mesma coisa. Então, está se desenhando aí um movimento de alta. Ok? Como já falamos. Agora a gente tem o ouro, né? O ouro é muito importante que a gente olhe para ele antes de olhar as moedas, porque ele é também um índice de como o mercado está vendo o risco. Quando o mercado está comprando muito ouro, ele está vendo o mercado como
né, o contexto geral como mais arriscado, né, sinal que pode ter movimentos de baixas. De baixa. Quando o ouro está estável ou está para cima, ou aliás, ou está caindo, significa que o mercado está mais tranquilo, que não tem tanto risco, ele, pelo menos não na percepção do mercado. Tá certo? E aqui, justamente, olha só, ele caiu bastante e agora lateralizou. Né? Ele está fazendo um fundo aqui. Então a tendência do ouro é de queda, mas ele está corrigindo para o lado. Certo? O pessoal não tem ideia exatamente do que fazer. Tá olhando, tá observando. Isso é um bom sinal também. Se ele estivesse caindo, seria um sinal melhor. Mas o fato dele estar de lado é um sinal de que o mercado pode estar acreditando, de fato, que existe uma inversão em curso. Tá? Pode, eu não sei o que passa na cabeça de cada um do pessoal do mercado. Né? Na minha cabeça, tá? Eu acho de fato que está virando para um movimento de alta. E aí é natural que o ouro dê uma parada. Tá? Então ele está paradão. Qual a expectativa para essa semana? Eu acredito que é de lateralizado para baixo. Tá? Dificilmente ele vira para um movimento de alta, a não ser que aconteça alguma coisa diferente. Né? Agora, por exemplo, está começando um movimento de guerra em Israel. Né? Por causa da faixa de Gaza, houve um problema lá, não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas guerras geralmente trazem insegurança. Né? A guerra em Israel, né, na região ali, palestinos e Israel, já é uma coisa, né, um conflito que pode não ser no formato de uma guerra, mas é um conflito que vem de bastante tempo. Então eu não acredito que isso deva gerar uma conturbação nos mercados financeiros. Tá? Mas a gente precisa ficar atento essa semana, né, para quais serão os desdobramentos disso na visão do mercado. Tá? Eu tenho a visão de que não deve haver um impacto significativo. Ok? Bem, euro-dólar, olha só, o euro valorizando. O euro está valorizando essa semana, ele está batendo no topo recente, certo? A mordida do crocodilo está muito favorável à continuidade da crescida do euro em relação ao dólar, e o Maximus também, né, com um índice de deslocamento aí de 60. O dólar essa semana deu uma desvalorizada, né, pelo menos em frente ao euro, certo? Qual a expectativa? Continuidade da alta. Tá? Deve ter uma correção, mas é a continuidade da alta. Libra, mesma coisa, mesma observação. Tá? Rompeu já aqui, já virou o crocodilo. Aqui na mordida do crocodilo está muito bem, no máximo está dando uma pausazinha, mas está muito bem. Índice de deslocamento mais baixo, quase 47, mas ainda favorável ao movimento de alta. Tá? Percebam, contudo, que a média de 144 está lá em cima. Vou voltar aqui no euro, ó, lá em cima também, certo? Isso daqui é o euro. Ok? Agora voltei para a Libra, está lá em cima. Então, ele ainda está num contexto de baixa, tá? Tendência de baixa, mas ele está virando. Tá? Não está muito longe de chegar na 144 e virar. A de 50 está acompanhando junto aqui, né? Ela vai ter que fazer um bom trabalho de esforço para poder cruzar também. A tendência de alta de longo prazo só é estabelecida quando a média de 55 passa para cima da média de 144, enquanto está longe. Então, no longo prazo, o contexto é de baixa, mas tem um início de um movimento aqui que pode virar efetivamente um movimento de alta. Ok? Franco suíço dólar, agora é o contrário, né? O gráfico funciona de maneira inversa. Então, franco, a cotação do franco por dólar ou dólar por franco caindo, significa que o franco está valorizando em frente ao dólar. Ok? E também o franco é um divisor de águas aí para risco. Tá? Se o franco está valorizando frente ao dólar, significa que ele está ficando mais caro, poderia ter uma indicação de risco, a gente já viu o ouro, né? O que parece realmente aqui simplesmente que as duas moedas têm uma defasagem, tá? E o franco simplesmente está valorizando em relação ao dólar, não tem muito contexto de risco aqui. A mordida do crocodilo é favorável à continuidade da baixa e o Maximus também favorável à continuidade da baixa. Então,
a expectativa é de desvalorização realmente do dólar frente às principais moedas europeias. Europeia no sentido de continente, não no sentido de União Europeia, que seria o euro apenas. Dólar e ien, também ele funciona de maneira invertida, aqui o dólar está valorizando, certo? Precisa de mais ienes para comprar um dólar. Mas ele veio aí, né, de uma valorização, uma queda brusca, uma queda mais amena, ele está retomando, ainda não passou desse topo mais recente, ele está nesse outro topo aqui, anterior a isso. Vamos observar, né, o contexto é que continue esse movimento de alta. Tá? Então seria uma valorização do dólar em relação ao mercado asiático. Vamos ver como é que está agora com relação à China, né? Yuan está lateralizado. E o contexto aqui parece de ligeira queda. Tá? Ou seja, uma valorização do Yuan em relação ao dólar. Tá? Então está misto aí, né? O Japão de um lado, né? Desvalorizando o ien em relação ao dólar. Do outro lado, o Yuan com uma potencial valorização em relação ao dólar. Okay? E é normal isso, né? Os mercados japonês e chinês trabalham de maneiras bastante distintas. Né? Então não dá para olhar ali como asa pura e simplesmente. Okay? Petróleo, uma das mais importantes commodities, né? Passou por um movimento de queda razoável, né? Realmente razoável. Acreditávamos na semana passada que ele poderia estar numa resistência aqui e voltar a crescer. Né? O movimento foi contrário àquilo que a gente imaginava, continuou a queda, testou a boca do crocodilo, continuou a queda, está começando a entrar num suporte aqui que deve testar novamente a boca do crocodilo. Tá? A mordida do crocodilo ainda é favorável a uma queda, mas com uma mandíbula aqui muito fraquinha, né, muito próximo da média do zero. Então não é uma tendência que deve prevalecer muito tempo. O Maximus está já enfraquecido, bem lateralizado, né, aqui também está lateralizado. O que está aparecendo é que vai ter uma correção. Tá? Uma correção está muito próxima e essa correção ela não deve parar na boca do crocodilo, ela deve entrar mais, talvez até os dentes do crocodilo. Mas o contexto é de baixa. Tá? Então na hora que corrigir, eu esperaria ele, na hora que batesse ali mais ou menos nos dentes do crocodilo, na hora que teria de fazer uma reanálise, né, mas provavelmente eu entraria vendido. Ok? Vamos lá, então, voltando aqui aos nossos ativos que foram trabalhados nesta leitura semanal global macroeconômica do dia 7/10, e a gente volta agora, semana que vem, vai ter um feriado prolongado, né? Então, no dia 14, está no meio do feriado aí do dia 12 de outubro até o dia 15 de outubro, um prolongado, eu vou viajar, então não vou ter condições de publicar. Tá? Então a gente volta na semana seguinte, se eu não me engano, dia 21. Ok? Na quinta-feira, agora, dia 5, a gente deveria ter publicado a leitura, né, a visão mensal global. Tá? Não foi possível, tive algumas correrias aí, tive que cuidar. Então a gente defasou esse mês, todas elas de uma semana. Tá? Vai ser publicado no dia 12, né, eu gravo dia 11, entra no dia 12 no ar, e as outras, né, a do Brasil na semana seguinte e a do agro na semana seguinte. Eu também estou avaliando uma modificação, né, eu acho que eu vou diminuir o número de publicações, tá? Talvez uma por semana, uma semanal e uma só mensal. Tá? Estou avaliando, provavelmente na virada de outubro para novembro, isso já vai estar definido e já vai ser adotado um novo sistema. Tá ficando muita publicação, eu não estou dando conta, vira e mexe, eu atraso um pouco, eu tenho que focar, eu quero lançar 4 cursos, né? Eu prefiro dividir as coisas, por isso que são vários cursos, né? Eu não gosto de lançar aquele curso grandão, enorme, imenso e caro, né? Eu prefiro fazer algumas coisas mais compactas e que as pessoas possam aproveitar melhor. Tá? Então eu preciso focar nisso, está ficando muita publicação, não estou conseguindo, então eu devo diminuir a partir de novembro. Tá? Mas é algo que eu estou avaliando ainda. Tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima. Né? Agora tem a abertura ou a visão semanal do mercado brasileiro na segunda-feira, né? Dia 9. E depois as semanais só na semana posterior ao feriado. Ok?
Um abraço a todos, muito obrigado. Curta o canal, divulga, me ajuda a expandir o nosso público aqui, tá bom? Eu tenho certeza que o nível aqui está bem bacana, tá? Infelizmente, as pessoas não valorizam, né, como deveriam, mas eu conto contigo, né, que chegou aqui até o final para nos ajudar, tá bom? Obrigado, um abração, bom feriado para vocês e até a próxima. Até mais.